aqui nós temos então, primeiro, essa live é sempre semanal, todas as quintas-feiras, 17 horas. Durante a semana eu já adianto qual é o assunto da live e faço algumas enquetes de alguns problemas que eu vou resolver. Algumas perguntas que eu puder ir respondendo, eu vou respondendo aqui, senão amanhã de manhã cedo, eu já abro a caixinha de perguntas. Ficou com uma dúvida? Não te preocupe. Amanhã eu posto, abro a caixinha de perguntas e você tem a possibilidade de fazer perguntas amanhã e eu vou respondendo elas durante o dia, tá? Vamos lá, bora trabalhar. Laudo similar forma um momento adequado para se utilizar, tá? Primeiro ponto. Laudo similar. Quando podemos utilizar, tá, galera? Aqui eu já começo tirando a câmera aqui do tripé, né? Já vamos posicionar ela aqui para compartilhar uma tela com vocês. Aqui nós temos esse nosso caso, então, de um cliente que trabalhou nessa empresa num período de 86 a 89. Eu mostrei para vocês que eu gosto de trabalhar com essa tabelinha. A galera disse: Anderson, me manda aí para mim o modelo da tua inicial. Não precisa, é simples, ó, pessoal. É uma tabelinha que expõe qual é a atividade especial dele. Nesse caso ele era servente, qual é o enquadramento, o anexo do enquadramento e qual é a prova que eu quero fazer. E eu faço a prova desse caso com carteira de trabalho, prova testemunhal, laudo similar. E aí eu trago então que conforme a carteira de trabalho dele, a empresa elaborou como servente numa empresa de fabricação de cadeiras. Ok. Feito isso, galera, eu abro, então, faço a demonstração que no processo administrativo, nas folhas 129 e 138, e aqui eu já abro o processo administrativo para vocês, eu junto o contrato social dessa empresa. Por quê? Porque eu preciso fazer prova de qual é o objeto social da empresa. E o objeto social da empresa é a fabricação de cadeiras, comércio, beneficiamento de cadeiras, fabricação de cadeiras, comércio de materiais de construção. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é demonstrar que a empresa que eu quero, eu tenho lá na carteira de trabalho a profissão do meu cliente, servente. Beleza. Servente do quê? Ele trabalha numa empresa e eu junto o contrato social dessa empresa. Esse contrato social vocês podem fazer o pedido na própria junta comercial para demonstrar para o juízo: olha, essa empresa que ele trabalhou fazia determinado tipo de trabalho. E está aqui esse trabalho demonstrado. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu tenho que demonstrar. O que faz a essa empresa. Depois, pessoal, eu junto também no processo administrativo, e aqui é tudo no processo administrativo, o cartão CNPJ dele. E vocês conseguem buscar o cartão CNPJ dele lá no site da Receita Federal. Vão lá, digitem o número do CNPJ dele e com base nesse cartão CNPJ deles, vocês conseguem colocar ali, né, se a empresa está ativa, se ela não está ativa. E aqui eu, na folha 27, tiramos de novo aqui, a gente vai saindo aqui, entrando no processo novamente, processo administrativo, folha 27 do processo administrativo, a gente traz o cartão CNPJ. E aqui, pessoal, aparece a empresa como inapta, aqui. E é por meio desse documento que eu faço a prova de que o objeto social da empresa é e que o cartão CNPJ aponta que a empresa está fechada, está inapta. Mas nem sempre funciona dessa forma, porque por vezes, pessoal, e aqui vai uma das dicas das várias que a gente tem para passar para vocês, por vezes o que acontece? Olha que interessante, a empresa não está inapta, ela está aberta, mas a gente sabe por qualquer motivo que a empresa fechou. Mas por que ela não foi dado baixa no CNPJ dela? Não foi dado baixa no CNPJ dela justamente porque essa empresa tem dívida. Enquanto ela não quitar essas dívidas, essa empresa vai ficar ainda aberta. Tá? Então, eu tenho que fazer prova de que ela fechou. Mas como fazer isso? Cara, eu tenho feito o seguinte, eu tenho ido lá para o Google Earth, coloco o endereço dessa empresa, o mesmo endereço que está aqui no cadastro,
e aproximo e demonstro que aquela empresa naquele mesmo endereço hoje é uma mercearia, hoje é um supermercado, provo de que essa empresa não está mais instalada efetivamente naquele lugar. E demonstro, olha, em que pese o cartão CNPJ informar que está dessa forma, né? Ela não tem mais atividade, tanto é que o local onde ela está escrita hoje tem outra coisa. Claro, se eu tenho contato com o contador pode dar uma declaração, eu posso juntar a declaração de imposto de renda dessa empresa como inativa, também posso. Tá? Mas o importante é demonstrar a inatividade dela. E o primeiro passo para demonstrar a inatividade dessa empresa é juntando o cartão CNPJ, que já pode fazer lá no processo administrativo. Então, no processo administrativo eu juntei contrato social e estou já também fazendo a prova aqui de que essa empresa está fechada. Vamos voltar para a inicial aqui. Então, no primeiro ponto, eu trago o contrato social aqui. No segundo ponto, eu provo que o CNPJ da empresa está baixada. Ok, junto algumas testemunhas que podem provar a atividade dele, mas o meu ponto principal aqui é provar agora que eu quero um laudo similar. E esse laudo similar eu junto também no processo administrativo, folhas 34 ali do processo administrativo, está aqui o laudo similar dentro do processo administrativo. O que eu gosto de fazer nas iniciais, e aí deixo a dica para vocês também, eu recorto uma parte do laudo similar que me interessa e coloco dentro do processo do processo judicial, recortando e mostrando efetivamente qual é a atividade dele, tá? Qual é a atividade dele, para que essa atividade me interessa, e faço a prova, faço a prova dessa similaridade. Ele era servente, a empresa ela é do mesmo objeto social, e eu tenho que ser também, além do mesmo objeto social, eu tenho que ter também a descrição da atividade a mesma. Então não pode, que era uma das discussões, uma das perguntas que eu fiz essa semana, se o objeto social da empresa pode ser diferente, mas a atividade ser a mesma. Não, o objeto social tem que ser o mesmo, e a atividade do segurado ou da segurada tem que ser a mesma. Tá? Tem que haver essa similitude fática entre as duas situações para eu poder utilizar esse laudo como similar. Tá? Tudo isso na inicial. E vocês podem ter notado que toda a prova feita até o momento, ela foi feita dentro do processo administrativo. Eu sempre digo em sala de aula, e também nos cursos, que processo perfeito é aquele que a gente junta a procuração, declaração de carência e o processo administrativo, mais nada. Claro que em determinadas situações nós vamos precisar fazer alguma prova pericial no processo. Claro, nesse caso vai ter a Constituição, por vezes nós vamos ter que ter uma audiência de instrução e julgamento, mas sempre que possível, que nós consigamos trabalhar dessa forma. E faço essa prova para vocês. Vamos abrir aqui de novo o processo administrativo, o processo judicial, na realidade, para mostrar para vocês que não foi juntado nenhum documento. Esse documento que está aqui, ó, petição com laudo, é tão somente o laudo que estava no processo administrativo, que foi pedido para fazer uma nova juntada. Pode notar aqui, tem a contestação, tem réplica, tem o despacho, já tem a sentença que foi julgado procedente o nosso pedido. Tá? Então, a gente consegue trabalhar dessa forma. Tá? A gente consegue trabalhar dessa forma, juntando tudo no processo administrativo. O que diz a IN em relação a esse ponto? Tá? Eu trago para vocês a IN, artigo 261 da IN, trabalha situações em relação à utilização de outros laudos ou outros meios de prova. Tá? E chama atenção dentro da IN, deixa ele retinho aqui assim, ó, dentro da IN, porque lá o 261 diz o seguinte: poderão ser aceitos em substituição a LTCAT e ainda de forma complementar, desde que contenham elementos informativos básicos constitutivos relacionados do artigo 62 e os seguintes documentos. Daí ele elenca. Tá?
Um ponto muito importante é que lá no parágrafo primeiro do 261 da IN, ele diz que para disposto do caput desse artigo não será aceito, portanto, laudo relativo à atividade diversa, exatamente o que coloquei para vocês, salvo quando efetuado no mesmo setor. Laudo relativo a equipamento ou setor similar, não. Laudo realizado em localidade diversa daquela que envolve o exercício da atividade e laudo de empresa diversa. A IN hoje, ela é extremamente restritiva à utilização como prova. Tá? Então, por exemplo, esse meu caso, onde eu utilizo laudo de outra empresa, a IN não recebe isso de uma forma positiva. Por quê? Porque a IN diz assim, ó, só pode ser se for da mesma empresa, ou pode ser em caso de uma outra pessoa, de um outro processo, mas não efetivamente, né? Nesse caso específico, a IN não recebe de uma forma positiva esse meu caso. Mas por que eu faço administrativo? Eu faço administrativo, mesmo a IN tendo essa situação, justamente por causa do interesse de agir no tema 350 do STF. Porque eu fico totalmente despreocupado trabalhando dessa forma, porque toda prova que eu precisava, eu constituí ela administrativamente. Eu não juntei absolutamente nada no processo judicial. Tá? A sentença, pessoal, ela foi julgada procedente desse processo. Inclusive, eu trago para vocês aqui uma decisão da TRU, da 4ª Região, vocês podem anotar, que é essa que está em destaque, é o 2008 729500138114. Se alguém puder anotar e compartilhar aí com os colegas. Semana passada eu passei muito corrido e o pessoal me chamou a atenção em relação a isso. Então tá aqui essa decisão da TRU, da 4ª Região. O pessoal que não é da 4ª Região pode utilizar esse processo como paradigma para subir ele para a TNU. E aqui também um processo mais antigo do TF da 4ª Região, mas se a gente buscar as decisões do TF da 4ª Região, nós também vamos ver o tribunal recebendo de uma forma bem positiva também a questão do laudo similar. E, pessoal, queria só também trazer para vocês uma outra situação, porque essa decisão que nós tivemos positiva recebendo um laudo similar... Antes. A galera pergunta, tá? Anderson, aonde eu encontro um banco de laudos com laudos similares? Obrigado, Débora, colocou para nós ali a decisão, a Ângela também. Obrigado, gurias. Aonde que eu encontro laudo similar? Pois bem, vamos mostrar para vocês aonde, né? Tem um documento um site chamado, podemos buscar lá no Google, a gente digita Banco de Laudos TRF da 4ª Região e vai aparecer tanto o Banco de Laudos do Estado do Rio Grande do Sul, como o Banco de Laudos do Estado de Santa Catarina. Qualquer um dos dois serve. Olha aqui, pessoal. Clicando nele, vai aparecer algumas cidades que possuem o Banco de Laudos. Tá? Podemos trabalhar com qualquer uma delas. Porque não é porque é da 4ª Região que não vai servir para outras regiões do país, ó. Banco de Laudos do Estado de Santa Catarina, mesma situação aqui. Depois a gente consegue selecionar, ó, laudos perícia, todos os laudos, todas as empresas, Santa Catarina mais organizada em relação aos laudos. Então a gente pode buscar aí. Ou nada impede também de eu fazer essa busca pela jurisprudência. Eu vou lá e digito o objeto social da empresa, por cima que seja, coloco a atividade dele e pode ser que alguma empresa, a gente consiga até a mesma empresa, né? Pode ser que a gente consiga até a mesma empresa. Aí nós vamos entrar no processo e vamos verificar. O bom seria se a gente conseguisse a mesma empresa, um outro cliente que tenha conseguido até uma atividade tenha conseguido até uma conversão de tempo especial em comum de forma positiva, tá?
Então, um resumo até o presente momento, o que nós temos, pessoal? Nós temos uma situação em que o laudo, por vezes, ele pode ser admitido, dependendo do tipo de prova que tu quer fazer, ele pode até ser, também pode procurar no TRT, Mariane coloca, também não vejo problema nenhum. O importante é ter o laudo, pessoal. O importante é ter o laudo e que o laudo traga exatamente a descrição das atividades. Então, administrativamente, vem admitido? Sim. O artigo 261 diz de que forma ele admite, quais são os casos de admissão do 261 da IN 77. Tá? De qualquer forma, junta isso e garante o interesse de agir, tema 350 do STF administrativamente. Bom, cuidados. Atividade do empregado tem que ser a mesma, o objeto social da empresa o mesmo objeto social da empresa. Não adianta querer fazer situações diferentes. Olha o que o Augusto traz. Show, Augusto, obrigado. A OAB Santa Catarina fez um banco de laudos bem completo. Augusto, se tu tiver o link, tá? Se tu tiveres aí o link, se puder compartilhar esse link, senão amanhã quando a gente fizer uma postagem sobre isso, tu coloca lá. Vai ser muito importante para compartilhar isso com todos os colegas, porque a nossa ideia é justamente vir aqui e ajudá-los a construir essa tese conjuntamente. Então, nós temos o objeto social mesmo, descrição da atividade também a mesma. Tá? Esse é o primeiro cuidado. Banco de laudos buscar, pode ser por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Pode ser pelo TRT, pode buscar pela jurisprudência, porque a gente vem recebendo isso. Trouxe aqui decisão tanto das turmas recursais quanto do rito ordinário, recepcionando de forma inteligente essa matéria. Uma questão aqui, tá? Que foi uma das perguntas que eu fiz para vocês, para a gente debater aqui, já dentro do nosso tempo. Bom, a empresa está aberta, Posso utilizar um laudo similar para desconstituir aquele PPP juntado no processo de uma empresa aberta? Eu entendo que isso servirá apenas como um indício, mas isso não quer dizer que o judiciário vai receber. Porque o que ele pode fazer? Tu pode tentar convencer de que nós temos um PPP apontando 83 decibéis. Aí nós juntamos dois laudos do mesmo objeto, da mesma descrição, apontando 87, 88. Pô, há uma diferenciação muito grande, sendo que a atividade é a mesma. Como é que pode ter tanta divergência assim? Excelência, com base nesse PPP, nesse laudo complementar, eu quero desconstituir esse PPP de uma empresa aberta e quero indicação, né? Quero que seja deferida uma perícia judicial. Qual é a chance disso acontecer? Desse tamanho. Eu acho muito baixa a chance se conseguir alteração, mesmo trazendo outras situações. A chance do juiz receber o laudo similar e passar por cima do PPP também eu acho pequena. Para que indícios serve isso, e é como a gente vem trabalhando aqui no escritório. Eu tenho entrado com reclamações trabalhistas e pedindo a retificação do PPP. Eu junto estes laudos na Justiça do Trabalho, digo, ó, excelência, eu preciso que seja retificado o PPP na Justiça do Trabalho, porque eu tenho dois laudos dizendo que está errada a medição desse ruído. Eu tenho dois laudos informando que ele tem contato com hidrocarboneto e o PPP dele não tem. E aí a discussão passa a ser na Justiça do Trabalho. Primeiro ponto, o juiz intima a parte contrária para que por uma possibilidade de acordo. Tá? Os processos que nós tivemos até agora, nenhum precisou fazer perícia. Todos saíram a acordo. A empresa alterou a LTCAT, alterou o PPP e emitiu os PPPs da forma como a gente queria. Por que isso, pessoal? Porque a perícia na Justiça do Trabalho é cara. E as empresas não querem fazer isso. Então elas vêm para acordo. Mas não dá para nós simplesmente juntarmos como bebês chorões e pedirmos lá, eu preciso retificar o PPP, tá, mas baseado em que tu quer retificar? Porque eu não acho que tá certo. Sim, mas baseado em que tu acha que não tá certo?
Então, junta indícios, que seriam outros laudos ou outra perícia, para desconstituir aquele PPP e trazer isso de forma em que o juiz da Justiça do Trabalho ele receba essa ação, intime a parte contrária e caso eles não queiram fazer a retificação do PPP, que indiquem aí a perícia. E aí nós vamos fazer os quesitos, vamos acompanhar a perícia e trabalhar para que a medição seja feita daquela forma correta. Não raro sabemos, né, que na hora das medições as empresas mandam desligar meia dúzia de máquina para poder a medição do ruído estar abaixo. Por isso é importante a participação do advogado ou o melhor seria, claro, de um assistente técnico durante a perícia para que situações como essas não ocorram. Tá? Então eu entendo que não dá para levar laudo similar e pedir a retificação desse PPP. Eu querer que o juiz federal considere e faça a conversão de tempo especial para comum de um PPP ou de um laudo de outra empresa, sendo que a empresa está aberta. Não é o caso do processo aqui, porque eu mostrei para vocês que eu fiz toda a prova de que a empresa fechou, trouxe o objeto social para dentro do processo, trouxe o contrato social, demonstrei, fiz com que houvesse essa analogia entre a empresa fechada e a paradigma para que fosse dado. Para finalizar, pessoal, nesses últimos minutinhos, para provar para vocês que não é filho único, nós tivemos um outro processo, e esse processo mais bacana ainda, tá? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas que fecharam, e nós também, juntamos, e aqui eu faço a prova de que as empresas fecharam no processo administrativo e faço o laudo, junto o laudo similar também no processo administrativo, recorto parte do laudo e colo na inicial, porque esse é o procedimento padrão do escritório, tá? Para conseguir também que fosse convertido o tempo especial em comum. E esse segundo processo também nós tivemos sucesso. Tá bom, pessoal? Dentro dos 30 minutos, meu comprometimento com vocês, direto ao ponto. Hoje, laudo similar. Espero que vocês tenham curtido. Permaneçam aí nos dando essa ajuda e compartilhando essas informações, participando dessa live. É muito importante, porque o meu objetivo é ir direto ao ponto e ajudar vocês. E fico no aguardo. Amanhã, abra a caixinha de perguntas. Ficou pergunta, não respondi por qualquer motivo, pergunta amanhã, que eu vou te responder com toda a certeza, tá bom? Para a próxima semana ainda não tenho assunto, mas trarei um assunto para vocês. Obrigado, Ju, obrigado, Karen, Fábio, Matheus, todos vocês, querida Ângela, minha vizinha, tá me devendo umas pipocas. Ângela trabalha na frente aqui, na minha frente, não me convidou para uma pipoca. Vamos lá, Ângela. Joércia, querida, Ju, Beatriz, todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Espero vocês, então, na próxima quinta-feira com mais um Direto ao Ponto, episódio número 3. Um grande abraço para vocês, bom restinho de semana, fiquem com Deus e até a próxima.